Olá, um ótimo domingo a você. Seja bem-vindo a essa edição do Redação HIT. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda e a prescrição de uma nova versão de canetas emagrecedoras da mesma família do Ozempic, usada no tratamento da obesidade. A nova dose é 3 vezes mais potente que a atual. A nova formulação foi aprovada para pessoas com índice de massa corporal acima de 30, linha de corte para a obesidade. Essa nova versão do Wegovy foi desenvolvida por uma farmacêutica dinamarquesa e foi pensada para pacientes que precisam de uma perda de peso mais expressiva. Além da aprovação da nova dose, a empresa também pediu a autorização à Anvisa para lançar a versão do medicamento em comprimidos no Brasil. O remédio já havia sido aprovado pelos órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da Europa. Um dos principais destaques da caneta, segundo os estudos clínicos, é que 1 em cada 3 pacientes conseguiu reduzir pelo menos 25% do peso corporal. Para uma pessoa com 120 quilos, isso representa uma perda de cerca de 30 quilos. Outro ponto analisado e que também teve boa resposta nos testes foi a preservação muscular, algo importante para pacientes que fazem uso de medicamentos para emagrecer. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. A aprovação da nova dose amplia as opções de tratamento, mas também chama atenção para um ponto central. A ciência já demonstrou que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, inflamatória e multifatorial. Isso significa que ela não pode ser tratada como um problema pontual, nem como algo que se resolve apenas com uma intervenção curta ou de efeito rápido. Os novos medicamentos usados no tratamento do excesso de peso, popularizados como canetas emagrecedoras, ajudam no controle da doença, mas não curam a obesidade. Eles atuam sobre mecanismos biológicos que regulam a fome, a saciedade e o gasto energético. Por isso, em muitos casos, o uso precisa ser contínuo ou prolongado para evitar o ganho de peso. A indicação de uso contínuo não significa que o paciente vá precisar usar para sempre doses altas de semaglutida ou de zerpatida. Essa redução pode acontecer de forma gradual e sempre com supervisão médica. Bom, e essa procura frenética pelas canetas emagrecedoras pode causar um efeito colateral, o aumento no preço dos planos de saúde. Vamos ver os detalhes com Isabela Gonçalves. Os planos de saúde empresariais podem sofrer ajustes nesse ano. A expectativa é que os custos médicos subam entre 8% e 11%. Os gastos com medicamentos estão entre os principais fatores que puxam os custos de saúde, especialmente os remédios mais modernos para a obesidade e o diabetes. Entre eles, as famosas canetas emagrecedoras. Embora os planos ainda não sejam obrigados a cobrir as canetas, a obesidade vem sendo cada vez mais reconhecida como uma doença crônica, sendo necessário o uso desses medicamentos para tratar milhões de pessoas. Hoje, a gente já tem uma demanda relacionada a esses tratamentos de emagrecimento que cresceu exponencialmente. Então, a diferença hoje da procura pelos médicos endocrinologistas, pelos nutrólogos, ela se tornou intensa. Apesar do plano não pagar pelas canetas em específico, ele paga pelo tratamento ali de retaguarda. Então, o médico, o nutrólogo, dependendo aí do plano de saúde, o nutricionista entra também nesse custo do plano de saúde. Então, naturalmente, esse aumento ele vai levar em consideração, sim, essa febre de caneta emagrecedora. Na prática, o uso desses medicamentos pode pressionar novos reajustes nos planos de saúde. Segundo especialistas, embora os medicamentos tenham um peso importante, há vários outros fatores que influenciam nos custos. Um deles são as fraudes nos serviços prestados, além de desperdícios como o excesso de exames e repetição de consultas sem necessidade. Por isso, o cliente tem que conhecer seus direitos e deveres, que estão no contrato. O mais importante para os pacientes, para o usuário do plano de saúde, é ter essa consciência de que boa parte do uso que é feito, se paga o particular, por exemplo, pode ser reembolsado. É bom e é importante que quando você buscar um reembolso, se você não tiver êxito, procurar
se informar sobre, de fato, se aquela negativa foi ou não correta, se ela não foi abusiva, para que você possa aí, eventualmente, buscar seus direitos, nem que seja judicialmente. Apesar das previsões sugerirem reajustes, ainda não há nenhuma mudança definida, mas o consumidor deve ficar atento, já que os planos de saúde seguem sem uma limitação de reajuste e o cliente corre o risco de pagar a conta. Os salões de beleza do Rio de Janeiro agora terão que divulgar o programa de doação de cabelos. Os fios serão usados para fazer perucas para pacientes com câncer. Quem traz os detalhes é o Joenilson Santos. Salões de beleza do Rio deverão exibir cartazes sobre programas de doações de cabelo. A determinação faz parte de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. Publicada na última segunda-feira no Diário Oficial, a medida normatiza o recebimento gratuito de fios capilares que serão destinados à confecção de perucas e posteriormente doadas a pessoas que sofrem com câncer ou alguma doença que provoque a queda de cabelo, entre elas a alopécia. Segundo o texto do decreto, os estabelecimentos terão que fixar cartazes informativos ou então fazer uso de mídias digitais e sonoras para a divulgação da ação. O deputado Deodalto, autor da lei, destaca que a doação de cabelo é um exercício de solidariedade e prevê que muitos cidadãos, ao tomarem conhecimento da facilidade do programa, vão aderir a esse ato de generosidade. E olha só, uma veterinária influenciadora foi presa no Mato Grosso do Sul. Ela é suspeita de vender shampoo de cavalo para uso humano. Vamos ver com Caio Ferreira. A médica veterinária e influenciadora Railane Diba Ferrari, de 29 anos, foi presa ontem em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, ela é investigada por supostamente manipular e comercializar shampoo destinado a cavalos para uso em cabelos humanos. Prática que, segundo as autoridades, poderia representar riscos à saúde dos consumidores. A prisão ocorreu no bairro Universitário, onde a suspeita mantém um pet shop. Nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores, a influenciadora promovia os produtos e incentivava a sua utilização em pessoas. Em um dos vídeos publicados, ela afirma ter comercializado mais de 20 mil unidades do shampoo. Conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao pet shop, um funcionário manipulava um shampoo para cavalo. Ele adicionava 7 ml de um suplemento injetável de uso veterinário ao produto, que depois era fechado novamente e revendido nas redes sociais. A veterinária chegou ao local depois dos policiais e preferiu ficar em silêncio. No estabelecimento também foram encontrados produtos já embalados em caixas para envio com vários destinatários. Segundo a polícia, os compradores adquiriram os itens pela internet. Em nota, a defesa de Railane afirmou que ela não era responsável pela fabricação dos produtos. Segundo o advogado, a atuação da cliente se restringia à divulgação dos itens nas redes sociais. Ele destacou ainda que a veterinária não tem formação específica em manipulação de substâncias químicas ou então biológicas. A defesa também sustentou que não houve intenção de causar prejuízo aos consumidores, comparando a atuação da investigada à de outros influenciadores digitais que promovem produtos sem participação direta em sua produção. O presidente Lula sancionou uma lei que aumenta as penas para diversos delitos do Código Penal. A nova legislação também cria tipos específicos de crimes envolvendo animais domésticos e fraude bancária, incluindo golpes com a utilização de contas falsas. A partir de agora, as leis ficaram mais rígidas para furto, roubo, estelionato, receptação de produtos e roubo seguido de morte. A norma também trata de crimes virtuais, como golpe pela internet, fraude bancária, furto de celular e de animal doméstico. De acordo com a nova lei, a pena geral de furto passou de reclusão de 1 a 4 anos para de 1 a 6 anos. Se o crime for praticado no período noturno, a pena é aumentada pela metade. O crime de receptação de material obtido por meio de um crime, quando alguém compra algo roubado, por exemplo, passou de 1 a 4 anos para de 2 a 6 anos. A pena por interromper serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico, atualmente de detenção de 1 a 3 anos, será de reclusão de 2 a 4 anos. No caso de estelionato, quem tem pena de 1 a 5 anos de prisão, a nova lei cria um tipo específico de crime chamado cessão de conta laranja. Isso acontece quando alguém empresta ou cede a própria conta bancária de graça ou por dinheiro para movimentar valores usados em golpes.
Entre as leis apresentadas para o presidente Lula, foi vetada a lei que aumentava roubo de 7 a 18 anos para de 16 a 24 anos, quando o crime ocorre com violência e resultasse em lesão grave. Lula justificou que o trecho torna a pena mínima do roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave superior à pena mínima prevista para o homicídio qualificado. Agora, os senadores e deputados deverão analisar em sessão conjunta do Congresso Nacional se mantém ou não o veto presidencial. O governo tem priorizado a integração entre União e Estados para diminuir o aumento da criminalidade no país. Os golpes com aplicativos e sites falsos da Receita Federal aumentam à medida que se aproxima o prazo final para a declaração do imposto de renda. Criminosos usam essas plataformas para induzir contribuintes a acessar links fraudulentos, com o objetivo de obter dados pessoais e receber pagamentos indevidos. Os cybercriminosos são indivíduos ou grupos que utilizam tecnologia, internet e conhecimentos técnicos para cometer atividades ilícitas, visando roubo de dados, fraudes financeiras e extorsão. Eles exploram a vulnerabilidade em sistema e a engenharia usando inteligência artificial para criar golpes convincentes. Nessa época de declarações de imposto de renda, os criminosos recriaram o aplicativo da Receita com falsos serviços como preenchimento da declaração, consulta de débitos e acesso a recibos. Eles destacam que o segredo para enganar a população é deixar o ambiente virtual bem parecido com os oficiais. Assim, as pessoas acabam fornecendo seus dados referentes ao portal gov.br sem perceber que caiu em golpe. De acordo com uma empresa de segurança cibernética, os criminosos enviam links por e-mail, SMS ou WhatsApp com alertas de CPF irregular ou pendências com a Receita, e todos são falsos. E a vítima, sem perceber, informa o CPF em uma suposta consulta de graça. Na sequência, os golpistas exibem dados reais do usuário e apresentam um relatório falso com valores, juros e multas, simulando uma dívida ativa. Para evitar prejuízos financeiros e proteger dados pessoais, a Receita Federal pede que a declaração do imposto de renda seja realizada pelo aplicativo da Receita, baixando o aplicativo na loja oficial. Também é possível entregar o imposto de renda pelo programa gerador da declaração, cujo download é feito diretamente no site da Receita. O prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 29 de maio. O endividamento dos brasileiros segue como um dos principais desafios da economia. Mais do que um número, isso revela uma mudança importante no perfil de quem deve. Entre os mais pobres, a dívida não nasce do consumo, mas do desemprego e da necessidade. Uma pesquisa na Nexus com o BTG Pactual mostrou que uma parcela da população se endivida para pagar as despesas básicas, como saúde e alimentação. Isso não se trata de excesso, mas sim de sobrevivência. Na prática, o que se vê é um orçamento que não fecha. O dinheiro acaba antes do mês e o crédito passa a ser uma extensão da renda. Segundo o levantamento, entre quem ganha até um salário mínimo, 41% apontam despesas como saúde como motivo para se endividar, o que significa um percentual bem acima da média nacional, que é de 32%. O desemprego também aparece com mais força na base da pirâmide. Para 22% dos entrevistados com renda de até um salário mínimo, a falta de emprego levou ao endividamento, um nível bem acima do registrado na média da população, que é de 13%. Esses dados ajudam a entender como as dívidas estão cada vez mais ligadas às necessidades essenciais. Isso muda completamente a forma de olhar para o problema, que durante muito tempo foi associado apenas ao consumismo. Hoje, ele está mais próximo da falta de renda suficiente. O brasileiro não está comprando mais, ele está tentando não ficar sem o básico. E esse cenário se torna ainda mais delicado quando se leva em conta a estrutura de crédito no país. Mais do que uma questão financeira, o endividamento passa a ser um sintoma social. E como em outros momentos da economia, o impacto não fica restrito ao bolso. Ele também chega à política. Quando a dívida é para sobreviver e não para consumir, o discurso muda. E
e a cobrança sobre o poder público também tende a ser ainda maior. Nos dias atuais, entender o endividamento é entender como vive a população, especialmente como ela tem conseguido fechar as contas no final do mês. E veja a seguir, um grupo de pesquisadores está realizando um censo demográfico para descobrir a origem das tartarugas no Rio de Janeiro. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O novo programa Desenrola Brasil surgiu como uma esperança para muitos brasileiros limparem o nome. Veja agora na reportagem como fazer para pagar as dívidas. O Brasil, este ano, atingiu o recorde de inadimplentes. Quase 83 milhões de brasileiros estão endividados, de acordo com o levantamento do Serasa. Para se ter uma ideia, esse número representa que 49% da população adulta está endividada. O novo programa Desenrola Brasil agora surge como uma esperança de quitar as dívidas. Mas o que é mais importante agora é saber como que essas pessoas podem limpar o nome. Quase a metade desses débitos, que somam 557 bilhões de reais, está vinculada a instituições financeiras, que são justamente o foco da segunda fase do Desenrola Brasil. O programa é voltado para os trabalhadores de até 5 salários mínimos e visa ajudar essas pessoas, permitindo o uso de 20% do FGTS para pagar dívidas. Para facilitar a negociação, a Serasa informou que terá uma plataforma voltada exclusivamente para o programa, permitindo descontos de até 90%, 48 meses de prazos e outros benefícios. Ou seja, uma outra oportunidade para os inadimplentes saírem da zona vermelha. Tudo em um único lugar. Os dados mostram que a maioria dos inadimplentes tem débitos em mais de uma instituição e que o valor da dívida média por pessoa é de R$ 6.728,51. A porta-voz da Serasa conta como a renegociação pode facilitar para os devedores. E é justamente por isso que iniciativas como o Mutirão do Desenrola Brasil são tão relevantes. E a partir de agora, as ofertas do programa também estão disponíveis dentro da plataforma da Serasa Limpa Nome, ampliando o acesso a descontos que podem chegar a até 90%. Isso torna a renegociação mais prática, mais acessível e com condições reais de pagamento. Para negociar é simples, basta acessar o aplicativo ou site da Serasa, entrar com CPF e senha, consultar as ofertas disponíveis e escolher a melhor condição para o seu bolso. O governo publicou o texto que traz os critérios que os bancos devem ter no programa, que são: observar os percentuais de desconto de acordo com a modalidade da operação e a faixa de atraso. Esses descontos podem variar da seguinte maneira: menos 40% para dívidas com atraso entre 91 e 120 dias, 45% de desconto para atrasos entre 121 e 150 dias, 50% de desconto para atrasos entre 151 e 180 dias, menos 55% para atrasos entre 181 e 240 dias, 70% para atrasos entre 241 dias e 300 dias, 85% de desconto para atrasos entre 301 e 370 dias. E, por fim, 90% de desconto para atrasos entre 371 dias e 720 dias. Além disso, os bancos têm 30 dias para limpar nomes de pessoas com dívidas de até R$ 100. E olha só, uma onça pintada foi solta na natureza. O animal havia sido capturado após invadir casas e atacar animais domésticos em Corumbá, cidade do Mato Grosso do Sul. Vamos ver com Wellington Pael. A onça pintada, capturada após invadir casas e atacar animais domésticos em Corumbá, foi solta na natureza no domingo. O animal foi levado para a região da Serra do Amolar, uma área considerada adequada para a reintrodução do felino. A onça é uma fêmea que pesa 72 quilos e tem aproximadamente 4 anos. De acordo com a Polícia Militar Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul, a captura aconteceu na noite de sábado, após semanas de monitoramento.
A suspeita é de que a onça seja a mesma que vinha aparecendo na área urbana e atacando cães e galinhas em residências da cidade. O caso ganhou repercussão depois que, na madrugada de 22 de abril, o animal invadiu o quintal de uma casa e matou uma cadela. Desde então, equipes passaram a montar uma operação para capturar o animal com segurança. Para isso, foram instaladas gaiolas de contenção em pontos estratégicos, com o uso de iscas. Após ser capturada, a onça foi sedada e passou por avaliação de veterinários na sede da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul. Segundo os exames, o animal está saudável e não apresenta alterações. O animal também recebeu um colar de monitoramento para o acompanhamento na natureza. A operação contou com o apoio de diversas instituições, incluindo o Exército Brasileiro, que também realizou o transporte do felino em um helicóptero a partir de Campo Grande até o Pantanal. Também participaram equipes da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, do Instituto do Homem Pantaneiro, do Reprocon e do veterinário Diego Viana. A decisão de retirar o felino da área urbana foi tomada devido ao comportamento recorrente de muita aproximação com casas, o que aumentava o risco tanto para moradores quanto para a própria onça. Com a soltura em uma área mais isolada do Pantanal, a expectativa é que o animal retome o seu comportamento natural longe da presença humana. Ex-alunos da Universidade de São Paulo criaram um projeto que promete ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior. A iniciativa busca identificar talentos e preparar jovens para chegar à universidade. Um projeto criado por ex-alunos da Universidade de São Paulo vai ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao ensino de qualidade. A iniciativa, chamada Projeto Goals, tem como objetivo identificar jovens talentos e oferecer suporte educacional para que eles possam chegar à universidade. O projeto já atuou na formação de centenas de estudantes e agora pretende expandir o atendimento para a rede pública de São Paulo. A proposta é conectar alunos a oportunidades acadêmicas, com foco principal em desenvolvimento educacional e preparação para o ensino superior. A expectativa é que a iniciativa passe a atender um número ainda maior de jovens nos próximos anos. O projeto deve chegar à rede pública de forma mais ampla a partir do ano que vem, com a proposta de reduzir as desigualdades no acesso à educação. A ideia surgiu a partir da experiência dos próprios criadores, que identificaram dificuldades enfrentadas por alunos da rede pública para ingressar em universidades de prestígio. Com isso, o projeto busca funcionar como uma ponte entre esses estudantes e o ensino superior. Além da preparação acadêmica, a iniciativa também tem como foco o desenvolvimento de habilidades e o acompanhamento dos estudantes ao longo da formação. A proposta é ampliar oportunidades e contribuir para uma maior diversidade dentro das universidades públicas. Quase metade das creches do Brasil tem mais crianças do que professores. Mesmo assim, 16% das cidades estão longe da meta de ter todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. A cada levantamento divulgado sobre educação no Brasil, surgem números provados que muita coisa tem que mudar. Quase metade das creches no Brasil funciona hoje com o número de crianças por professor acima do considerado adequado, segundo dados do Censo Escolar de 2025. O problema afeta diretamente a qualidade da educação infantil e acende um alerta entre os especialistas, que apontam riscos ao desenvolvimento das crianças, já que a atenção individual fica comprometida em uma fase decisiva da formação. Apesar do avanço no acesso, o país ainda não atingiu a meta de matricular metade das crianças de 0 a 3 anos em creches. Atualmente, pouco mais de 40% dessa faixa etária está atendida, o que mostra que o Brasil ainda está distante do objetivo previsto no Plano Nacional de Educação e revela dificuldades históricas na ampliação da oferta. Além da quantidade de vagas, a qualidade também preocupa. Apenas 54% das creches respeitam a proporção considerada adequada de alunos por professor, que varia conforme a idade das crianças. Na média nacional, são
São cerca de 9 alunos por educador, mais do que o dobro registrado em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde esse número é significativamente menor. Outro desafio é o acesso à pré-escola. Embora a matrícula para crianças de 4 e 5 anos seja obrigatória desde 2009, o país ainda não conseguiu universalizar o atendimento. Especialistas apontam que essas dificuldades refletem desigualdades estruturais que começam nos primeiros anos da vida escolar e tendem a se aprofundar ao longo da trajetória educacional. A oferta de vagas em creches é de responsabilidade dos municípios, que enfrentam dificuldades para atender a demanda crescente. Em muitas cidades, há filas de espera, o que limita o acesso principalmente para famílias de baixa renda. Mesmo sem cumprir as metas anteriores, o novo Plano Nacional de Educação prevê ampliar o atendimento para pelo menos 60% das crianças de até 3 anos até 2034 e garantir vaga para todas as famílias que procurarem o serviço. Dia 1º de maio foi o Dia do Trabalhador e muitos conseguiram descansar e aproveitar o feriado. E esse ano é o que mais tem feriados que caem dia da semana, podendo ser um alívio para os trabalhadores. Então vamos ver os próximos feriados. O feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, rendeu um fim de semana maior para aqueles que folgaram. E tem gente que já se pergunta qual será o próximo período de folga. Neste ano, ainda restam 6 feriados e pelo menos 5 deles podem ser emendados. O mais próximo é o feriado de Corpus Christi, em 4 de junho. Essa data cai em uma quinta-feira e é considerada ponto facultativo nacional, ou seja, os estados e municípios que escolhem se irão decretá-lo feriado nacional e se será emendado. Onde é feriado, a regra é dispensar os trabalhadores. Então, aqueles que trabalharem, principalmente por serem de setores essenciais, têm direito a receber em dobro ou uma folga compensatória. Logo depois, tem o feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro. 12 de outubro, feriado religioso, e 2 de novembro, finados, que caem em uma segunda-feira. Então, para os que não trabalham no fim de semana, terão mais alguns dias para relaxar. Em dia 20 de novembro, que é comemorado o Dia da Consciência Negra e o Dia do Natal, cairão em uma sexta-feira. Já os próximos pontos facultativos que podem gerar folgas, além do Corpus Christi, são o Dia do Servidor Público em 28 de outubro, na quarta-feira, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, na quinta-feira. Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Este é um dos calendários mais favoráveis dos últimos anos para quem deseja folgas prolongadas ao longo do ano. Bom, nesse cenário de emergência climática que nós vivemos, agentes do setor de transporte público do Brasil se uniram e descobriram que o gás que sai do lixo pode virar combustível. Uma reciclagem super ecológica. O desafio é enorme, já que, de acordo com dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o Brasil tem uma frota composta por mais de 100 mil ônibus urbanos, e a grande maioria ainda movida a diesel. Sem abrir mão da eletrificação, que envolve altos investimentos para a compra de ônibus elétricos, além da instalação de infraestrutura elétrica nas garagens das operadoras do sistema, algumas cidades têm buscado outras alternativas para descarbonizar o transporte público. Uma delas é o uso do biometano, que é obtido por meio da purificação do biogás, que é originado a partir da decomposição de lixo orgânico, esgoto ou agropecuária. Não há exclusão, mas a convivência entre essas duas tecnologias limpas parece ser o mais indicado na busca por uma mobilidade sustentável, com menos consumo de combustíveis fósseis. Goiânia recebeu no final de março os primeiros 8 ônibus articulados movidos a biometano, que vão operar no eixo Anhanguera, o principal corredor de transporte público da região metropolitana. Neste primeiro momento, o abastecimento dos veículos será feito por carretas de biometano comprido. Em 2 anos, será construída uma usina para a produção de biometano no município de Guapó, em Goiás. A experiência de Goiânia com ônibus a biometano mostrou na prática que a descarbonização do Brasil precisa ser pragmática. O biometano é uma solução disponível hoje com menor custo de transição e alta aderência à realidade operacional das cidades brasileiras. O gás permite reduzir emissões de forma relevante, sem exigir uma ruptura completa de infraestrutura, além de aproveitar uma vocação natural do país, a produção de energia a partir de resíduos urbanos e agroindustriais. Isso conecta mobilidade, saneamento e economia circular.
Bom, e na Barra Funda, no estádio do Palmeiras, uma novidade chama atenção. Isso porque o novo estádio tem um novo nome. Vamos conferir. O banco digital Nubank anunciou o novo nome da Arena Palmeiras, que antes era chamada de Allianz Parque e que agora passará a ser conhecida como Nubank Park. A mudança ocorre após o acordo de name rights do estádio e reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença em grandes eventos e no futebol brasileiro. Para isso, o banco vai precisar desembolsar cerca de 50 milhões de reais por ano para estampar seu nome em uma das principais arenas do país. Esse é o maior valor já pago nesse tipo de acordo no Brasil. E caso o contrato for cumprido até 2044, o total deve chegar a cerca de 900 milhões de reais, tornando este o segundo maior acordo de name rights de estádio do país, ficando atrás apenas do Mercado Livre Arena Pacaembu. O novo nome da Arena Palmeiras foi escolhido por votação popular, que ficou da seguinte maneira. Nubank Park ficou em primeiro e recebeu 47,5% dos votos. Nubank Arena ficou com 29,8% dos votos, enquanto o Parque Nubank ficou em último, com 22,7%. E o estudo mostrou que a atividade física é muito mais importante do que parece, ainda mais para as pessoas da terceira idade. Vamos ver. Em 2024, o Brasil registrou, em média, 4 mortes que poderiam ser evitadas com a prática de atividade física a cada 15 minutos, segundo um estudo com mais de 15 mil brasileiros. O dado acende um alerta em um país que envelhece rapidamente e mostra por que o movimento é essencial para a saúde e a qualidade de vida. O sedentarismo, caracterizado pelo tempo excessivo sentado ou deitado, com baixo gasto de energia, tende a intensificar em fases como na aposentadoria. Estudos indicam que após deixar o mercado de trabalho, a inatividade aumenta de forma significativa entre homens e mulheres. Por outro lado, manter uma rotina ativa funciona como um verdadeiro remédio natural. A prática regular de exercícios contribui para a saúde do coração, o controle metabólico, a preservação das funções cognitivas e o bem-estar geral, sendo um dos principais aliados do envelhecimento saudável. No Brasil, iniciativas como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira e o programa Academia da Saúde do Sistema Único de Saúde buscam incentivar hábitos mais ativos e ampliar o acesso à prática de exercícios. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de pelo menos 150 minutos, ou seja, 2 horas e 30 minutos de atividade física moderada por semana. Especialistas reforçam que o corpo mantém a capacidade de adaptação em qualquer fase da vida. Por isso, adotar uma rotina com mais movimento pode ser decisivo para garantir mais autonomia, independência e qualidade de vida ao longo dos anos. Um grupo de pesquisadores está realizando um censo demográfico dos animais que vivem no mar do Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro. A presença de tartarugas, peixes e corais dá resposta sobre a qualidade do oceano e sobre o grau de interferência dos humanos. O censo é realizado pelo projeto Costão Rochoso, que envolve biólogos e oceanógrafos. O objetivo é mensurar o tamanho e a quantidade de peixes e tartarugas, a coloração de corais e a incidência e temperaturas das cracas, que vivem grudadas às pedras. A pesquisa, iniciada em 2018, identificou pelo menos 500 tartarugas que passaram por Arraial do Cabo. Todas foram fotografadas. Segundo os pesquisadores, as marcas únicas na lateral da cabeça das criaturas servem como uma espécie de impressão digital. Os responsáveis pelo projeto Costão Rochoso fazem a captura controlada dos animais. Depois de serem levadas à areia, normalmente em duplas, as tartarugas são pesadas e medidas do casco à cabeça. Marcas e coloração são anotadas e um pequeno pedaço de epiderme é retirado para análise de DNA em laboratórios. Segundo os pesquisadores, o processo dura aproximadamente 20 minutos e busca identificar como anda a saúde de cada espécie. O objetivo é tentar entender qual é a origem das tartarugas, se, por exemplo, elas nasceram em ilhas do Atlântico, no Caribe ou na África. A pesquisa também quer saber qual o limite de estresse que a espécie consegue suportar perante a presença humana.
Em Arraial, há casos frequentes de humanos manipulando de forma indevida as tartarugas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Tchau, tchau.